Olá, queridos irmãos, estou muito feliz por tê-lo novamente aqui, juntos para a gente estudar mais da Palavra de Deus. E a pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: esse ano pretendo jogar na Mega Sena da virada, mas comentando com alguns irmãos, eles me reprovaram, dizendo que jogo de loteria não é de Deus. Fiquei sem entender, pois só quero melhorar de vida e ajudar muitas pessoas com aqueles vários milhões. O que teria de mal nisso? Inclusive, se eu ganhar, já prometi a Deus até dar meu dízimo do prêmio. Olha que pergunta interessante sobre os jogos de loteria e até dízimo do prêmio. Então, fique comigo nesse vídeo que vai ser bem interessante. E claro, se você tiver alguma pergunta da palavra, coloque aqui nos comentários desse vídeo. A sua pergunta pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Aproveite esse espaço para você crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. Dá uma olhadinha embaixo desse vídeo. Você já fez a sua inscrição? Se ainda não fez, clique ali, acesse o nosso canal, faça a sua inscrição. É gratuito, é aqui no YouTube. Tem vídeo de segunda a sexta, às 15 horas, para o seu crescimento espiritual. E você que me acompanha já há muito tempo, né, já me conhece, mas você que chega agora nesse canal, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, também sou autor desse canal. Eu ajudo pessoas a compreenderem a Bíblia de uma forma simples, mas com profundidade, sem aquela linguagem complicada da teologia. Então vamos lá, vamos aprender essa questão interessante. Convido você, vamos até a minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Eu começo com o texto de Números 26:55, porque eu quero explicar um pouquinho esse conceito de sortes que nós temos na Bíblia e que confunde muita gente. Diz o texto: todavia a terra, está falando ali da terra prometida que o povo de Israel iria tomar conta, tomar posse, ela se repartirá por sortes, diz a Bíblia, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito de sortes, mas vou deixar no final desse vídeo um vídeo que eu gravei específico sobre esse tema. Apesar de a Bíblia falar a respeito de sorte, muitos se confundem achando que é a mesma coisa que jogos de azar, de ter sorte nas coisas, de fazer uma fezinha e Deus abençoar. Mas não é. Lançar sortes dentro da Bíblia tinha o objetivo de resolver demandas onde se invocava a vontade de Deus para apontar o que se deveria ser feito quando havia dúvidas sérias a respeito de uma determinada questão. Por exemplo, quando os apóstolos precisavam colocar alguém no lugar de Judas, olha só o que acontece em Atos 1:26. Eles lançaram sortes. Claro, primeiro eles oraram, eles escolheram ali alguns homens, 2 homens servos de Deus, e depois lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então observe aqui que nós temos justamente esse direcionamento da vontade do Senhor. Nada tinha a ver com fezinha, com loterias e coisas desse tipo. Feito esse esclarecimento, nós precisamos agora entender que nós não temos um verso bíblico específico sobre jogos de azar. Ou seja, veja, não temos um mandamento dizendo: não jogarás na Mega Sena. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Por isso, nós buscamos sempre por princípios para entender as questões que não são totalmente claras no sentido de ter um mandamento específico. E é por isso que eu quero apresentar para você 3 motivos que me fazem não recomendar que crentes participem de loterias. Veja, isso aqui é uma reflexão baseada em princípios que eu entendo dentro da palavra de Deus que nos indicam que o crente não deveria participar. Você pode ter outros motivos para participar, e aí, como o apóstolo Paulo nos ensina, cada um tenha a opinião bem formada diante de Deus, para as questões. Mas claro, se você for fazer um comentário, veja o vídeo todo, eu vou fazer aqui os motivos e depois eu vou colocar as objeções que as pessoas fazem e vou trazer ali também um contraponto, tá bom? Veja até o final, depois faça o seu comentário sempre com aquela harmonia, tranquilidade e respeito para a gente debater o tema com paz. Bom, vamos lá então. Primeiro motivo é o seguinte: a motivação do apostador. Veja, algumas pessoas apresentam muitos e muitos planos cheios de boas intenções, caso elas ganhem o prêmio lá da loteria. Mas veja que interessante, mesmo coisas que são lícitas para a gente fazer,
muitas vezes por causa da intenção, Deus se desagrada dela. Nós sabemos que muitas vezes a motivação maior das pessoas é o quê? O enriquecimento rápido, ou seja, eu quero melhorar de vida, deixar de ser pobre, mas claro, sem trabalhar. Além, é claro, de colocar a sua esperança em um jogo. Então tem pessoas que de fato ficam ali fazendo a sua fezinha semanalmente, buscando essa melhoria de vida baseada em motivos não muito corretos diante do Senhor. Dentre as motivações erradas que mais vemos em quem coloca sua esperança, expectativa nas loterias, por exemplo, é a avareza, que é um amor descontrolado ao dinheiro, o próprio egoísmo, que visa então a pessoa ter uma melhoria única para si mesmo de vida, ou também o desejo de ganhar sem trabalhar ou com o mínimo esforço possível, que venha o dinheiro de outras coisas e não do meu esforço, e outros muitos desejos pecaminosos que não cabem na vida de um servo de Deus. Observe que o Senhor Jesus nos mandou ter cuidado com esse tipo de pensamento. Lucas 12,15 diz o seguinte: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos, né? A ideia de guardar é de se proteger desse caminho, de toda e qualquer avareza. E aí o Senhor Jesus explica, ele dá um porquê. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Os bens são algo importante? Sim, mas a vida de um homem não consiste nisso. E tem pessoas que são viciadas em loteria. Tem pessoas que colocam a sua expectativa nisso, com motivações corretas, né? Motivações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Para mim, jogar na loteria não convém, porque quase sempre é motivada por desejos errados, pecaminosos, que não agradam ao Senhor e não estão de acordo com a vontade dele. Mas aí alguém vai dizer o seguinte: ah, não, os meus desejos são totalmente puros. Queridos, vou ser bem sincero, infelizmente as pessoas ficam tão cegas que ignoram isso. É como aquele fumante que finge que o cigarro não faz mal, porque ele ama o vício. Ele tem uma desculpa. Eu já tive um fumante em casa e ele dizia o seguinte: eu conheço pessoas que têm 100 anos e fumam, então não é um problema. Ou seja, a pessoa fica cega, ela não enxerga. Por isso, faça uma análise criteriosa do seu coração e não permita o engano na sua vida. Sabe por quê? O próprio povo de Deus caiu nesse erro. Isaías 65:11 diz o seguinte: mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa, olha só, para a deusa Fortuna. Olha que interessante, o que o povo de Israel começou a fazer? Misturais vinho para o Deus Destino, né? Aqui a palavra hebraica é sorte. Olha que interessante. Em épocas antigas, pessoas adoravam a sorte ou o destino, como se fosse um Deus que podia trazer a elas um benefício, uma prosperidade, algo que vinha, para fazer a sua vida ficar melhor. E as pessoas acabavam ali, de certa forma, colocando as suas vidas diante desse Deus falso. Muitos jogadores de loterias colocam tanta expectativa nisso que acabam seguindo nesse mesmo caminho. Então veja, analise muito bem. Se você é alguém que aprova o jogo em loteria, analise o seu coração, observe a sua expectativa, a sua esperança. Observe se você não tem colocado a sua esperança nessas coisas, manipulando, achando que a vontade de Deus vai te fazer ficar rico dessa forma. Tome muito cuidado. Mas não é somente um motivo. O meu segundo motivo é que bens sem trabalho representam um perigo para a vida do crente. Antes de te explicar isso, recadinho rápido, o nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa está com vagas abertas. Se você quer estudar a Bíblia inteirinha comigo em videoaulas, clique aqui no primeiro comentário embaixo do vídeo, vai abrir a área de comentários, então tem o link fixado, é só clicar e acessar a página com todos os detalhes. A Bíblia ensina que o homem abençoado, aquele homem que é feliz com a felicidade de Deus, é aquele que tem a sua esperança em Deus, andando nos caminhos do Senhor e tem o seu sustento como fruto do seu trabalho e esforço. Salmo 128, versículo 2 diz o seguinte:
Bem-aventurado, ou seja, feliz. A verdadeira felicidade é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, primeiro tem que andar no caminho do Senhor, isso é fato. Do trabalho, preste bem atenção aqui, de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Preste bem atenção, o versículo ensina uma verdade fundamental. O caminho seguro da bênção de Deus passa pelo nosso trabalho. Aqueles que Deus levantou para trabalhar, devem produzir, devem fazer a vontade de Deus nas suas missões. É assim que a gente melhora de vida. Dinheiro fácil, loterias e outros atalhos para o enriquecimento são caminhos perigosos para o servo de Deus e geralmente são caminhos que não correspondem ao que Deus preparou para nós. Por isso, aqui você volta para o ponto 1. Motivação, uma análise correta da motivação. Jogar na loteria não me parece boa opção para o crente, pois não traz ao ganhador um dinheiro que seja fruto do seu trabalho e esforço. E claro, os ganhadores são poucos. E ainda para aquele que não ganha, sempre fica a expectativa que na próxima ele vai, na outra ele vai ganhar. E ele fica ali investindo o seu dinheiro ou jogando o seu dinheiro fora numa expectativa que não é uma expectativa de trabalho que vai gerar de fato a recompensa vinda das mãos de Deus. Mas é uma esperança pautada na facilidade e, como vimos muitas vezes também, em motivações muito erradas de coração e em um sistema que usa, de fato, injustiças para gerar o prêmio, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho. Esse tipo de dinheiro, reflita comigo, tem condições de ser um dinheiro abençoado para essa pessoa? Tem condições de Deus pegar um dinheiro de loteria e dar para um crente e isso será abençoado? Será que Deus ele faz isso? Ou será que ele permite muitas vezes, e infelizmente, a pessoa está andando nos seus próprios caminhos errados, um coração totalmente inclinado para o erro, com motivações erradas? É apenas uma reflexão, pois a decisão final sempre vai ser a sua, e a minha vai ser minha. Mas ainda nós temos um jogo que é baseado em desigualdade. E eu vou te provar isso. Olha só, temos milhares ou milhões até de apostadores que vão perder o seu dinheiro para ou apenas alguns ganharem o prêmio. Esse é o sistema básico desse tipo de jogo de aposta. Ele já é desigual em essência. Para favorecer um, todos os outros têm que perder. Mas, além disso, quem tem mais dinheiro aposta mais e tem mais chances. Eu fui pesquisar isso então e diz lá um matemático que quem aposta 6 números na Mega Sena tem uma chance em 50 milhões e uns quebradinhos aqui. Quem aposta 7 números, aí tem mais dinheiro, porque é mais caro, tem uma chance em mais de 7 milhões de poder ganhar. Agora, quem aposta 15 números, que é uma quantia exorbitante que a pessoa paga, ou seja, a pessoa tem muito dinheiro para fazer isso, ela passa a ter uma chance em 10 mil. Então, observe que quem tem mais dinheiro tem mais chance. Ou seja, por onde você olha esse tipo de loteria, é um sistema de desigualdade. E o que dizer ainda dos rumores muito fortes que nós temos de manipulações das loterias? Queridos, nós vivemos num país chamado Brasil. Você acha que um negócio tão rentável como esse de loterias, onde o governo consegue ali muita arrecadação, ali o banco que cuida disso consegue muito dinheiro com essa questão, ele de fato é um sistema totalmente justo, sem problema nenhum? Você realmente tem essa fé? Olha, tenha muito cuidado. A Bíblia nos orienta a não participarmos de injustiças, pois colheremos o quê? Males. Não é coisa boa para o crente. Provérbios 28:8 diz o seguinte, que o que semeia injustiça, então veja, se eu participo fazendo jogos em um sistema injusto, eu estou semeando a minha sementinha dentro daquele sistema. Diz o texto que cegará ou colherá males. Não vem coisa boa disso. A vara da sua indignação falhará. Ou seja, nós não estamos participando de um sistema justo. A Bíblia ainda nos ensina que não devemos colocar coisas injustas na nossa vida de modo algum. Salmo 101:3 diz o seguinte, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então veja, a meu ver, o sistema de loterias
não é justo, então não vou colocar diante dos meus olhos. Você pode até fazer outro julgamento, você é livre diante de Deus e obviamente o Senhor vai falar com você. Eu entendo assim, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Ou seja, que essas coisas não façam parte da minha vida. Jogar na loteria não convém, pois participarmos de forma objetiva de um sistema desigual, tentando levar alguma vantagem dele, não é alguma coisa que convém para a vida do crente. E quando nós aceitamos participar desse tipo de sistema, estamos apoiando de forma direta e favorecendo que mais jogos desse tipo sejam criados e mais gente caia nisso. E nem vou falar aqui dos viciados, daqueles que perdem família, que perdem casa nesse e em outros jogos, e por aí vai, que é um sistema terrivelmente ruim. Mas tudo bem, vamos agora entender o seguinte. Tá bom, você avaliou todos esses pontos e você disse o seguinte: olha, eu não concordo com nenhum deles, porque a minha intenção é boa, a minha motivação é correta, eu acho que o sistema é totalmente justo, correto, digno, eu acho que foi até Deus que criou esse sistema de loteria de tão bom que ele é, de tão puro e perfeito que ele é, e eu vou continuar jogando. Eu quero analisar agora algumas boas intenções e objeções que as pessoas fazem a esse tipo de interpretação. Primeira coisa, muita gente diz o seguinte: eu vou jogar para doar o dinheiro. Ou seja, a pessoa quer ser aqui tipo um Robin Hood. Eu vou tirar dos ricos, né? Mas aqui não são tanta gente rica, porque a grande maioria que joga são pessoas mais pobres, e vou doar para caridade. Geralmente essa desculpa é para esconder uma consciência pesada, na minha opinião. Se a pessoa não é um doador, preste bem atenção, a pessoa não doa nada, a pessoa não ajuda nada. Então ela precisa ter algo maior para ela poder doar. Então veja, se você não é um doador hoje, o que te faz crer que quando você tiver grandes quantias você vai ser? Isso aqui para mim é um pensamento totalmente manipulador. Talvez até você doe se você ganhar. Mas então comece agora, né? Seja correto, porque quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Mas geralmente a consciência pesada faz com que a pessoa doe um pouco. Assim, vamos dizer que ela faz um sistema de contrapesos, né? Ela sabe que é um pouco errado o que ela está fazendo, mas se ela ajudar alguém, aquilo fica equilibrado. Não, eu vou jogar para melhorar de vida. Veja, melhorar de vida não é uma injeção mágica de dinheiro. Se você observar a história dos ganhadores de loterias, não são poucos os que ganham e perdem tudo em pouco tempo, e não são poucos também aqueles que são perseguidos e até mortos por conta da vida, por conta de não saberem lidar com esse tipo de coisa. Melhorar de vida é um caminho que exige trabalho, aprendizado e amadurecimento. Sem esse caminho seguro, certamente as coisas vão de mal a pior. O jogo não proporciona crescimento saudável e nem construção de riqueza com base em resolução de demandas, com base em ajudar o mundo a melhorar a vida das pessoas. Por isso, na minha visão, ele não é um bom sistema. Mas tem gente que diz o seguinte: olha, eu vou jogar e dar uma parte para a igreja. Aí, né, a pessoa entende o seguinte: quando eu falo isso, Deus automaticamente bate palma. Deus, assim, levanta até as mãos lá no céu e fala: opa, que servo abençoado. Veja, Deus não precisa de um salvador da pátria na igreja. Deus não precisa que uma determinada pessoa resolva tudo. É na soma de todos os servos de Deus que a obra é realizada. Deus quer que todos participem. Dinheiro com origem em jogos, na minha opinião, não deve ser aceito pela igreja. Ah, presbítero, eu quero ver se chegar na sua igreja alguém com dinheiro de Mega Sena, se o pastor da sua igreja não vai aceitar. Olha, se depender de mim e haver ali a clareza da origem, e na nossa igreja não é o pastor que manda, é um conselho, nós vamos rejeitar sim, claro, com o voto de todos ali. Dinheiro ilícito não deve ser aceito pela igreja. Deus não precisa disso não, ok? Senão a gente ia pedir dinheiro para a igreja lá no tráfico, né? Não faz sentido nenhum. Agora tem gente que diz o seguinte: injusto é morrer pobre. Ah, presbítero, ganhar um salário mínimo que é injusto. Querer melhorar de vida fazendo uma fezinha não é problema nenhum. Veja, o sistema mundano não é mesmo nada justo, eu concordo com você. Porém, os meios
que os crentes usam para melhorar de vida não podem seguir o padrão mundano. Então veja, já pensou se cada crente pensar, o mundo é injusto mesmo, então eu vou arrumar aí uma melhora de vida para mim de qualquer jeito, eu vou puxar o tapete lá no trabalho, eu vou mentir, eu vou jogar, eu não tô nem aí. Veja, esse não é o padrão de Deus. Diz o texto de Provérbios 19:1 o seguinte: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Veja, se a gente começa a achar que qualquer meio vale porque o mundo é injusto, porque o mundo é desse jeito, a gente já é um tolo, a gente já não é sábio. E a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, fique pobre se for necessário, mas que seja com integridade. Se precisar vender a sua integridade para sair da pobreza, não faça isso, porque automaticamente você se transforma em um tolo. Bom, conforme nós prometemos aqui, agora eu vou mostrar para você o vídeo sobre lançar sortes, onde eu faço uma análise do que isso significa dentro da Bíblia, e tudo está nesse vídeo aqui. Espero você nele. Até o próximo. Fica com Jesus.